O nosso texto hoje vai mostrar que a gente precisa ouvir a Deus e ter uma relação com Ele, mas não basta ouvir a Deus. A gente tem que se dispor a estar com Deus e na mentalidade de Deus. Que ali no livro de Gênesis, Deus dirigiu todos os passos de Abraão. Deus dirigiu todos os passos de Noé, não é? E Deus dirige os passos. E toda vez que quando Deus dirige os passos, quando a gente se dispõe a andar nas pegadas de Deus, a gente vai bem. Inclusive quando a tempestade nos alcança, como foi o caso de Noé. Mas quando nós ouvimos Deus e nos escondemos em Deus, é diferente quando a gente se esconde, como Caim tentou se esconder de Deus, sabe que o Senhor Deus pode nos guiar, mas a gente resolve por conta própria fazer diferente e não deixar Deus dirigir os nossos passos. Então, conhecer a Deus, respeitar a Deus, saber que Deus é poderoso, não basta. A gente precisa se submeter a Deus, confiar em Deus, andar nas pegadas de Deus e deixar Deus dirigir a nossa vida. E nós temos aqui no livro de Jonas, que é um livro bíblico bem pequeno, fácil, você hoje mesmo pode lê-lo inteiro, porque ele tem 4 capítulos apenas, mostra que Jonas era um profeta, ele recebe uma visitação de Deus, uma orientação de Deus, de que ele deveria ir a um lugar que ele não gostaria de ir. Mas ele tem segurança de que esta é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus ia contrário àquilo que ele desejava. Deus disse que ele fosse a Nínive, no capítulo 1, e que ele fosse até lá e fosse clamar contra ela, ou seja, avisar que Deus estava discordante daquela cidade. E realmente, nesse ponto, o Jonas podia até pensar assim. Por quê? Porque nessa cidade havia uma cultura em que as pessoas recusavam o nosso Deus, o Deus eterno. E era comum até que eles fossem muito agressivos, né, e cortassem cabeças de pessoas, e empilhassem as cabeças das pessoas. Eles eram uma cidade violenta. E Deus não se agradou daquela cidade e disse que a malícia subiu até Deus. Ou seja, o pecado da cidade de Nínive subiu, desagradou o coração de Deus. E quem Deus pede que vá até aquela cidade e lá avisar da discordância de Deus sobre aquela cidade? Deus pede a Jonas, esse homem de Deus. Então ele conhecia Deus, ele escuta bem a missão que Deus dá a ele, que ele fosse até aquela cidade, mas ele não quer ir naquela cidade. Ele discorda. E ele precisava, então, fazer uma trajetória que, olhando assim no mapa, seria subir, né? Ir para Nínive. Mas, olhando pelo mapa, a gente vê que ele faz o contrário. Ele tinha que fazer um caminho por terra para chegar até Nínive. E ele resolve ir para o litoral, numa direção contrária, pegar o navio e ir muito longe, atravessar grande parte, né, do Mediterrâneo e parar quase lá na Espanha. Era lá onde ele desejava ir, onde ele comprou uma passagem de navio para ir até lá. Então, ele deveria subir, mas ele resolveu dirigir o seu próprio caminho e ir contrário àquilo que Deus desejava fazer. Ele não concordava em levar a palavra de Deus àquele lugar. Porque a gente sabe, quando a palavra de Deus entra, o coração do homem se dobra, porque Deus é Senhor. E os projetos de Deus não são frustrados. Nós sabemos, né? Porque a palavra de Deus ela é autoridade sobre terra e céu. Jonas sabia.
mas ele discordou. Nesse sentido, começa então uma peregrinação. Jonas pega o navio, dentro do navio ocorre uma grande tempestade. O navio, que não é a proteção divina, não é o caminho que Deus mandou, não vai surgir efeito de proteção como em Noé. Porque a nossa proteção não é aquilo que Deus, no lugar, a colocação onde Deus nos deixa, mas é a ordem de Deus obedecida sobre aquele lugar. É o temor de Deus, né, dentro da vontade de Deus. E algumas vezes a gente tem um coração idólatra, né? A gente gosta muito de uma situação e faz tudo por aquela situação. A gente às vezes gosta, né, de umas opções nossas e a gente faz tudo por aquela opção sem a gente consultar a Deus. Então veja, quando Deus nos guarda, quando Deus nos esconde, Deus nos protege, pode vir um dilúvio e nós estaremos guardados. Jesus ali no barco, tão frágil, né? Quando a tempestade veio, Jesus estava no barco. Que diferença? O barco não afundou. Assim é Deus na nossa vida. Quando Deus dirige, né, os nossos passos, onde nós estivermos, será agradável. Quando nós estamos com Deus, dirigidos por Deus, nós vamos bem. Mas nós sabemos que Jonas não queria levar a mensagem de Deus a Nínive. E o interessante é que Deus pede a Jonas. E o nome de Jonas era um nome sugestivo. Há missões que ninguém pode nos substituir. Tudo é substituível. Não. Se Deus disse que é você, sou eu, é fulano, é Beltrano, que vai executar uma tarefa, ele espera de nós essa tarefa, o melhor dessa tarefa, ainda que o nosso coração precise ser dobrado, porque o nosso Senhor, ele conhece a nossa vida e ele sabe como lidar conosco. É como uma mãe e um pai, né, com seu filho, que sabe como dobrar o seu filho, né? Quando a gente tem intimidade com Deus, né? E naquela missão era imprescindível que Jonas fosse, porque o nome de Jonas significa pombo. E pombo, ele faz o quê? Ele leva as correspondências, né? Mas o nome de Jonas significa não só pombo, traduz essa ideia de paz. Então, Jonas, ele ia levar uma palavra de aclamação contrário à malícia. Mas quando a palavra de Deus entra, ela penetra, né? A palavra de Deus diz que ela esmiuça a penha, a rocha, porque a palavra de Deus é poderosa. Então, ainda que o coração fosse malicioso, violento naquela cidade, então Jonas precisava ir até lá. Jonas só tinha 800 quilômetros de distância para chegar à cidade de Nínive, mas ele resolve para Jope. De Jope a lá, a gente tem 800 quilômetros. Mas de Jope a Tarsis, onde ele deseja embarcar e se afastar, são 3.500 quilômetros. Ele pretende bem mais distante. Olha que disposição para desobedecer a Deus, né? Então, Jonas vai, há uma tempestade, dentro do barco as pessoas procuram saber o que está acontecendo e elas então são levadas a chegar à conclusão de que só podia ser uma fúria divina e ali dentro as pessoas procuram dispensar as cargas, procuram fazer o possível para estabilizar o barco, mas é difícil estabilizar o barco e então resolvem clamar cada um ao seu Deus e acham estranho, porque Jonas não está envolvido sequer com os passageiros. Ele não só está no barco, como ele desceu. Dentro do barco, ele foi para o porão. E ali naquele lugar, as pessoas encontram Jonas.
e pergunta: o que você está fazendo aqui, dormindo, quando a gente está apavorado? E ele diz: olha, mas isso tudo aí, muita coisa acontece, né? Uma conversa acontece, você vai ler no capítulo 1 e chega à conclusão de que Jonas precisa falar porque o problema é com Jonas. E ele diz: realmente, eu sou hebreu e eu temo a Deus. E ele vai contar para aquelas pessoas que ele está fugindo de Deus. Então ele sabia bem quem era o nosso Deus. O que ele não sabia é que o nosso Deus é Deus de misericórdia. Então ele discorda de Deus e foge de Deus Todo-Poderoso. Mas Jonas não sabe que o nosso Deus Todo-Poderoso é misericordioso. É um Deus paciente. Nosso Deus é o único Deus que é Pai. É Deus eterno e é Pai. Ele é Pai da humanidade. Ele é Criador da humanidade. Então, ele tem poder, mas ele tem misericórdia. E Jonas é lançado no mar, porque ele próprio diz: olha, melhor é vocês me lançarem do mar, porque aí vocês não vão ter mais problema, porque eu sou o problema. E ele é lançado. Sabe, Jonas tentou dirigir o seu próprio caminho, fugindo de Deus. Depois ele decidiu também que a própria solução seria ele morrer ali naquela tempestade. Ele não via mais solução, porque ele fez opções erradas e as opções erradas levariam a isso. Mas Deus é Deus de quê? Misericórdia. É Deus quem dirige os planos. Então Deus dirigiu aquela tempestade, Deus dirigiu aquele barco e Deus continuava dirigindo Jonas. Deus não desiste de nós, ainda que a gente pense em desistir de nós mesmos. Ainda que a gente pense até que a gente pode negociar com Deus de ombro a ombro, mas nós não somos negociadores, nós somos filhos, nós estamos debaixo das decisões divinas. Então, como é importante a gente saber quem é o nosso Deus e como o nosso Deus nos vê. E nesse texto bíblico, no livro de Jonas, começa então o momento em que Jonas, lançado ao mar, ele diz que os homens lançaram Jonas ao mar, mas eles também clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, não nos deixe afogar aqui os passageiros do barco, né? Morrer aqui por causa desse homem. Você veja que até no ato de desobediência de Jonas, aqueles homens reconheceram quem era Deus. Então, Deus é misericordioso, Deus costuma falar conosco, ainda que a gente não queira obedecer a Deus, Deus vai, a palavra de Deus, o temor de Deus, ele vai caindo sobre os corações. Então, naquela tempestade, parecia também um momento grande de desobediência de Jonas, e era, mas Deus de misericórdia não desistiu de Jonas. Que bom, né? Porque nós temos a mesma possibilidade de errar como Jonas, temos a mesma possibilidade de nos equivocarmos com esse Deus tão poderoso e nos esquecermos de que Deus é tão misericordioso. Mas Jonas então é lançado ao mar, e quando Jonas é lançado ao mar, Deus, que quer falar com Jonas e que não desistiu de Jonas, ele trata de Jonas. Então Jonas tem uma tarefa, mas Deus vai cuidar de Jonas para que ele chegue à tarefa. E ele não vai chegar como um prisioneiro, ele vai chegar como um resgatado. E Jonas precisa chegar na sua missão, mas ele não vai chegar de qualquer jeito. Ele vai chegar com o coração resolvido em relação a Deus, com a visão correta de Deus, de que Deus é misericordioso. Então, algumas vezes, a gente não entende que Deus está cuidando de nós, ainda que nós estejamos cuidando, tratando de outros, da obra de Deus, das coisas de Deus.
mas o Senhor está tratando conosco também. O Senhor está cuidando de nós. E, nesse caso, Deus enviou um grande peixe. E a Bíblia não diz que peixe é esse, porque nós estamos em muitos anos antes de Cristo, nem como é que era os animais nessa época, os peixes, como é que eram as árvores, mas diz que era um grande peixe. E que nesse peixe, então, ele tragou a Jonas, e Jonas ficou dentro dele. E o interessante é que esse peixe não lhe fez mal, não digeriu Jonas, né? Esse peixe funcionou como um barco. E Jonas, que havia descido para o porão, e do porão ele desceu para as águas, agora Jonas desceu um pouco mais profundamente. Ele desceu para dentro de um peixe, e esse peixe vai até as profundezas. Então, até no caminho errado, que parece errado para Jonas, Deus sabe acertar. Deus toma iniciativa e resgata Jonas. É o Deus resgatador. E aquilo que é improvável, que é um peixe grande, né, engolir um homem, ou seja, é muito grande mesmo. Agora, esse peixe grande, na ordem de Deus, ele guarda Jonas. Então, há situações na nossa vida que parecem até que é para o nosso mal. Parece até que a coisa reverteu completamente, né? E que é a última chance, o último momento, não tem saída. Mas até nesse momento, o nosso Deus é Deus de vida, é Deus de amor e de bondade. Mas a palavra de Deus, que não leva ninguém antes da hora, a palavra de Deus, que é vida, e vida em abundância, e quando os nossos caminhos estão nas mãos de Deus, né, sempre Ele cuida de todas as coisas, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, e a gente percebe o seu amor. Ele fez isso com Jonas. Ele transportou Jonas até o lugar devido, até onde ele deveria chegar. E Jonas vai chegar onde deve, mas ele vai chegar dentro desse transporte inusitado. Um peixe, e um peixe vivo, né? Porque foi tragado, foi engolido. E quando Jonas está nesse lugar, agora, nas profundezas do peixe, ele escreve no seu livro aquilo que aconteceu com ele. E é muito interessante porque a fala de Jonas, ela é praticamente interpretada como um salmo, ou seja, como um cântico, uma poesia. É muito interessante. E eu vou ler para você como é que ele relata a sua estadia dentro desse peixe. Ele diz que Deus o lançou no profundo do coração dos mares. E depois ele diz que ele foi lançado diante dos olhos de Deus. Ou seja, naquele lugar ele percebeu. Ele estava diante da vontade de Deus. E naquele lugar ele teve esperança. Ele diz: todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ou seja, apesar dele estar numa condição que parecia não ter retorno, ele manteve a esperança de ver Deus, de estar na casa de Deus. Então, ele manteve a esperança de estar fora dali. Que interessante, né? Ainda que eu e você estejamos em circunstâncias adversas, como é importante a gente manter a segurança, né, da vontade de Deus, da pessoa de Deus, do controle de Deus. Isso se chama temor a Deus. E essa esperança, essa segurança, ele também diz na sua poesia, no verso 5 do capítulo 2, que as águas o cercaram até a alma, o abismo o rodeou,
e algas se enrolaram pela cabeça dele, ou seja, não foi confortável, né? Essa viagem, nada confortável, porque nem era naquele caminho que ele deveria estar, mas era o caminho seguro. A tempestade estava do lado de fora, mas dentro não era confortável, era desagradável. Mas onde Deus está, é seguro. E então, ele diz, eu desci aos fundamentos dos montes, aos ferrolhos da terra, e cercaram, e eles cercaram-me para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Deus meu. Então, Jonas diz que ele fez uma oração, e que oração, né? Ele se sentia na profundeza dos fundamentos dos montes, ou seja, na terra, os ferrolhos da terra cercaram a vida dele, mas ele percebeu que o Senhor o livraria, que o Senhor o livrou. Mas ele dá no verso 7 como se deu esse momento. Ele diz, no capítulo 2, no verso 7, ele diz, quando desfalecia a minha alma, ou seja, quando estava no limite, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, que interessante, né? Há uma versão NVI que diz assim, a minha oração subiu a ti. Mas nessa versão que eu li, ele diz, a minha oração entrou a ti, ou seja, o Senhor acolheu a minha oração. Mas quando que isso aconteceu? Quando ele desfalecia, quando ele diz, quando desfalecia a minha alma, quando ele já estava no limite. Então, pensa bem, pegar uma tempestade, ser jogado no mar, ser chacoalhado dentro de um peixe grande, ele já devia estar cansado, né? Depois de 3 dias, e agora, quando ele já está quase desfalecido, ele diz que ele se lembrou. Então, muitas vezes, a gente faz igual a Jonas, né? A gente entra numa tempestade por conta própria e nem percebe que a tempestade não pegou a gente. Foi a gente que se jogou, que fez o caminho que não deveria. E mesmo lá naquela tempestade, naquela enrolação, naquela dificuldade, a gente vai se perdendo e não se lembra de clamar corretamente o Senhor. Mas Jonas diz quando que essa oração se deu. A oração se deu quando a alma dele quase desfalecia. Então, até o último momento, Deus escuta. Mas é preciso que a gente não se distraia. A gente sabe que Noé também esteve no dilúvio e ele não se distraiu, nem antes, nem durante, nem depois. Mas Jonas, que não estava dentro da vontade de Deus, estava fugindo da vontade de Deus, ele se distrai até com o próprio problema que ele se meteu. Ainda que a gente esteja tentando fazer o caminho inverso, não tire o seu coração de Deus, não saia da frente de Deus. Peça a Deus para lhe ajudar a se manter na vontade dele. E quando você perceber que está longe da vontade dele, no primeiro momento, ali, clame a Deus, porque ele é Deus de misericórdia, ele é Deus resgatador. Ele é Deus que olha o profundo, o oculto. E lá naquele lugar, no profundo e no oculto do peixe, ele foi visto. E nosso Deus é Deus especialista em profundo e oculto. Porque o Salmo 139, que é um poema de Davi, uma música, ele descreve bem claramente esse comportamento divino, de que Deus nos percebe. Ele diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer lá no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. No Seol é no abismo, né? No lugar dos mortos. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará.
A tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A gente tende a achar que Deus não está nos ouvindo mais, que Deus se cansou, que a gente extrapolou. Meu irmão, não pense assim. Peça perdão a Deus já. Nem espere chegar nesse ponto. Mas ainda que você esteja pensando que está nesse ponto, eu quero te dizer que é tempo de clamar ao Senhor e pedir perdão. Porque o nosso Deus é Deus resgatador. E não há lugar oculto, não há limites e profundidades e situações fechadas, sem saída, que o Senhor não abra. Ele diz que ele é a porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor, do tempo, do espaço, das estações, da vida e da morte. Ele, só ele tem essa chave. E aqui, Davi expressou isso muito bem. E Jonas estava vivendo, não uma poesia, Jonas estava vivendo essa realidade. E Jonas viveu também a realidade da pessoa de Deus resgatador. Esse Deus resgatador, que resgatou Jonas, fez com que Jonas percebesse que aquilo que ele vai dizer no verso 8, ele diz que os que observam os ídolos e eles desprezam a própria misericórdia divina. E aí ele passou a perceber, né, que as pessoas que não servem a Deus, elas estão desprezando a misericórdia divina. E ele precisava levar a misericórdia divina a um povo que não conhecia o Senhor Deus, né, no seu amor, para servir o seu Deus perdoador. E Deus, então, deu consciência a Jonas do seu limite, do seu erro, né? E tudo isso foi levado porque ele discordava, ele tinha uma rejeição por aquele povo. Ele não queria levar a palavra de Deus lá porque Deus é misericordioso. E aquele povo lá, tão agressivo, tão rebelde, recebesse a misericórdia. Mas agora que ele recebeu misericórdia, ele está disponível para levar a misericórdia. Então, diz aqui o verso 9, que rapidamente Jonas disse: eu oferecerei meu sacrifício ao Senhor com voz de agradecimento e eu vou pagar todos os meus votos. Ou seja, ele resolveu a vida dele, fez um concerto com Deus ali, no amplo sentido. E o verso 10 vai dizer que o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas para a terra. Ou seja, Jonas saiu vivo daquela situação. Então, será que a palavra de Jonas é que mudou a situação? Não. Foi a palavra de Deus a Jonas e mudou a situação de Jonas, e a oração de Jonas foi ouvida e Deus fez com que toda a situação fosse revertida. Sabe, o nosso Deus é Deus de misericórdia. É Deus que faz sair de onde não existe. E Jonas, então, segue seu caminho, e eu vou deixar aí o desafio para vocês lerem, né? O desfecho maravilhoso desse livro. Ele ainda vai passar por mais algumas aventuras e mais algumas lições. Mas hoje eu quero dizer que o Deus que resgata Jonas, o Deus que sabe que Jonas desprezou a ordem dele, ele não despreza a pessoa de Jonas. Ele trata de Jonas. Ele é Deus de misericórdia. Mas ele leva Jonas a perceber o seu erro. Assim como Deus levou Adão a perceber o seu erro. Assim como Deus conversou com Caim e com Caim trouxe um diálogo que mostrou para Caim como é que era
Onde é que estava a sua questão? O nosso Deus é esse Deus. Ele cria situações para que nós cheguemos a esse ponto. Cheguemos ao ponto de nos colocarmos corretamente diante de Deus. E hoje eu quero orar assim por você. Né? Se você está numa tempestade, mas que você tenha a melhor atitude. Ainda que a sua atitude não seja a melhor atitude, saiba que Deus ama você e tudo aquilo que você ainda vai fazer também é alvo de Deus. Deus não desiste de você, mas nós precisamos ter também a consciência de que se nós obedecermos ao Senhor, né, e ainda que nós não entendamos e discordemos, é importante a gente continuar conversando com Deus, ser tratado com Deus para obedecê-lo, nós também não deixaremos passar de nós grande bênção na nossa vida. Porque tudo que acontece conosco também serve de lição para muita gente. A gente ensina as pessoas não só com os nossos acertos, a gente também ensina as pessoas com os nossos erros. A história de Jonas tem aqui os erros de Jonas, porque Deus não esconde os erros humanos, nem as virtudes humanas. Ele mostra claramente quem é Jonas, porque eu e você somos muito semelhantes. Agora, nós é que precisamos decidir como é que nós queremos ser lembrados, como é que nós queremos interagir com as pessoas. Com que coração, com coração obediente a Deus, desfrutando do nosso Deus que dirige os nossos passos e concordando e desfrutando das bênçãos de Deus dirigir os nossos passos, ou a gente vai fazer o caminho que Deus dirige, sim, mas sem prejuízos. Porque Jonas foi dirigido por Deus. Né? Quando Jonas não quis obedecer, Deus dirigiu o peixe, porque o peixe obedeceu. Levou Jonas para o lugar certo. Então, que nós desfrutemos da bênção de Deus dirigir os nossos pés. Porque se Deus não dirigir os nossos pés, Ele vai nos colocar num lugar que nós seremos dirigidos até que a vontade dele se faça, porque Ele não vai desistir de nós. Ele nos ama. Mas que a gente não demore muito tempo, né? Para perceber que Deus é Senhor, mas é Deus de amor e de misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso Deus. Deus que nos ama, que não desiste de nós. Deus que tem misericórdia. Deus que pode até trazer a tempestade, mas que nos guarda. Deus que, quando a gente se mete numa tempestade, a gente se coloca no lugar da tempestade, tem misericórdia de nós, nos resgata e nos trata e nos cuida. E cuida de nós. Senhor, eu quero te pedir agora, ajuda-nos, Senhor, a percebermos como nós estamos, a ouvirmos a tua voz, a não desprezarmos a tua voz, mas usufruirmos da melhor forma quando o Senhor dirigir os nossos caminhos, ainda que seja através de uma tempestade, mas que nós alcancemos um coração que se rende a ti. Nós sabemos que Noé, quando atravessou a tempestade, ele adorou o Senhor. E sabemos que Jonas também adorou o Senhor. Que o nosso coração venha adorar o Senhor em qualquer situação. Porque o Senhor é Deus e o importante é estar contigo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fixa essa lição na nossa mente. Segura na nossa mão. Abre os nossos ouvidos e perdoa-nos, Senhor, quando nós não estivermos permitindo o Senhor dirigir a nossa vida. Mas hoje nós nos rendemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, eu quero te pedir que hoje, se alguém está ouvindo e fazendo essa oração, que esse coração descanse na sua mão, que esse coração firme os passos em ti. E a partir de agora,
caminhe contigo, atravessando toda e qualquer dificuldade, porque contigo é atravessar em segurança. E nós te louvamos porque Jesus é a nossa doce companhia, porque Jesus é aquele que nos segura, nos acolhe e está conosco no nosso barco. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. E a toda tempestade, Senhor, nós te pedimos, aquieta, Senhor, para que possamos atravessar com tranquilidade. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.
internacional do Galeão, internacional, Senhor, do movimento, Senhor, de todas as nações, Senhor, de tantas pessoas, tantas gentes diferentes, culturas diferentes, Senhor, guarda, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas que ali trabalham, Senhor, os funcionários, Senhor, os policiais, a Polícia Federal, Senhor, com seus funcionários ali também, Senhor, que tem uma carga pesada ali, Senhor, uma situação bem, bem pesada, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Protege, Senhor, ali, Senhor, dando sabedoria a essas pessoas, Senhor, no cumprimento do seu dever, né, Senhor, de ver questões de drogas e armas, não sei, enfim, Senhor, mas tudo que for ilícito, Senhor, que seja descoberto, porque a tua palavra diz: não há oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja encontrado. Seja, Senhor, revelado tudo que for ilícito tentando entrar na nossa nação, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que por ali transitam, Senhor, neste momento de pandemia, Senhor, guardando a todos, Senhor. Também ali o comércio local ali também, Senhor, que tem um bom movimento, Senhor. Enfim, Senhor, aquele lugar ali é um lugar importante ali na nossa cidade, que seja guardada a sua entrada, Senhor, a saída, no movimento aéreo, no movimento terrestre, Senhor, daquelas estradas ali na Ilha do Governador, Senhor, enfim. Abençoa aquele lugar, que teu nome seja glorificado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.